Você sabia? Um dos maiores predadores do planeta possui uma habilidade tão impressionante que parece saída de um filme de ficção científica. Em determinadas condições, um urso polar pode praticamente desaparecer para uma câmera de calor. Parece impossível, não é? Afinal, estamos falando de um animal que pesa centenas de quilos e mantém uma temperatura corporal próxima à nossa. Então, como ele consegue enganar uma tecnologia criada justamente para detectar calor? Essa é uma das curiosidades mais surpreendentes do reino animal e tem uma explicação fascinante baseada na física, na biologia e na evolução. Antes de tudo, é importante esclarecer um detalhe muito curioso. Muitas pessoas dizem que os ursos polares são completamente invisíveis para câmeras térmicas. Na verdade, isso não é totalmente correto. O que acontece é que eles podem ser extremamente difíceis de detectar em determinadas situações. Dependendo da qualidade da câmera, da distância, do clima e das condições do ambiente, o animal pode aparecer normalmente ou quase desaparecer na imagem. Mas por que isso acontece? O segredo está em uma combinação impressionante de adaptações naturais. Os ursos polares vivem em um dos ambientes mais frios da Terra, onde as temperaturas frequentemente ficam abaixo de 40 graus negativos. Para sobreviver, eles desenvolveram um dos melhores sistemas de isolamento térmico da natureza. Logo abaixo da pele existe uma camada de gordura que pode ultrapassar 10 centímetros de espessura. Essa gordura funciona como um isolante extremamente eficiente, impedindo que o calor gerado pelo corpo escape para o ambiente. Além disso, seus pelos também desempenham um papel fundamental. Ao contrário do que muita gente imagina, os pelos do urso polar não são realmente brancos. Eles são transparentes e ocos. Essa estrutura aprisiona pequenas bolsas de ar, reduzindo ainda mais a perda de calor. Esse conjunto faz com que a superfície externa do animal fique muito próxima da temperatura do ambiente gelado. Como muitas câmeras térmicas detectam diferenças de temperatura entre um objeto e o ambiente ao redor, o urso pode gerar muito pouco contraste, tornando-se difícil de identificar. Esse é um daqueles fatos curiosos que mostram como a evolução consegue encontrar soluções extraordinárias para problemas extremos. Os cientistas já realizaram experimentos utilizando câmeras infravermelhas em regiões do Ártico. Em alguns testes, era surpreendentemente difícil localizar um urso polar parado sobre o gelo, especialmente quando apenas o corpo era observado. Em diversas imagens, partes como o focinho, os olhos e a respiração apareciam mais quentes do que o restante do corpo. Isso acontece porque essas regiões possuem menos isolamento térmico. O focinho precisa permanecer relativamente exposto para que o animal possa respirar e utilizar seu poderoso olfato, considerado um dos mais eficientes entre todos os mamíferos terrestres. Aliás, outra das grandes curiosidades sobre esse gigante branco é justamente o seu olfato. Pesquisadores acreditam que ele seja capaz de sentir o cheiro de uma foca a mais de 1 quilômetro de distância e até detectar presas escondidas sob quase 1 metro de neve. Imagine sobreviver em um ambiente praticamente sem árvores, onde encontrar alimento pode significar caminhar dezenas de quilômetros. Um olfato tão poderoso faz toda a diferença. Outra descoberta bastante curiosa é que a pele dos ursos polares não é branca. Ela é preta. Isso mesmo. A pele escura ajuda a absorver melhor a energia solar, contribuindo para manter o corpo aquecido. Já os pelos transparentes espalham e refletem a luz, dando ao animal sua aparência branca característica, que também funciona como uma excelente camuflagem na neve. Durante muitos anos, imagens de câmeras térmicas mostrando ursos quase invisíveis circularam pela internet e fizeram muita gente acreditar que eles eram totalmente indetectáveis por sensores infravermelhos. No entanto, pesquisadores explicam que isso depende de inúmeros fatores técnicos. Uma câmera térmica muito sensível pode detectar pequenas diferenças de temperatura. Já equipamentos mais simples podem ter dificuldade em separar o urso do ambiente congelado. O vento também interfere bastante. Se houver vento forte, a camada superficial do pelo pode esfriar ainda mais, reduzindo o contraste térmico. Além disso, se o urso estiver molhado após sair da água, a situação muda completamente. A água altera a troca de calor com o ambiente, e isso pode tornar o animal mais fácil de detectar. Esses detalhes mostram como a natureza é muito mais complexa do que parece. Existe ainda uma história bastante interessante envolvendo pesquisadores do Ártico. Durante estudos sobre monitoramento de animais, cientistas perceberam que localizar ursos polares utilizando apenas câmeras térmicas nem sempre era confiável. Por isso,
Diversos projetos passaram a combinar sensores térmicos com câmeras convencionais e outros métodos de observação para aumentar a precisão na identificação dos animais. Essa descoberta foi importante não apenas para estudos científicos, mas também para operações de segurança em regiões polares, onde detectar um urso rapidamente pode evitar acidentes graves. Mas um dos incríveis fatos curiosos é que, apesar de parecerem lentos, os ursos polares são excelentes nadadores. Eles conseguem percorrer dezenas de quilômetros em mar aberto e utilizam suas enormes patas como verdadeiros remos. Seu corpo foi aperfeiçoado durante milhares de anos para conservar energia, economizar calor e sobreviver em um ambiente onde poucos animais conseguiriam viver. No fim das contas, dizer que os ursos polares são invisíveis para câmeras térmicas é um exagero. A verdade científica é ainda mais interessante. Eles possuem um dos sistemas naturais de isolamento térmico mais eficientes conhecidos, capaz de reduzir tanto a emissão de calor para o ambiente que, em determinadas condições, realmente desafiam muitos equipamentos de imagem infravermelha. E talvez essa seja a maior das curiosidades. A natureza criou um manto de invisibilidade que não é mágico, mas resultado de milhões de anos de evolução. Quanto mais a ciência estuda esses incríveis animais, mais descobrimos que a realidade pode ser tão surpreendente quanto qualquer história de ficção. E esse é mais um exemplo de como os maiores mistérios da natureza muitas vezes têm explicações reais, fascinantes e absolutamente extraordinárias.